conhecer agora a história de um dos títulos brasileiros mais comemorados, com muito axé e azeite de dendê. É o terceiro episódio da série Grandes Times Brasileiros. Não é, Pedro Cunha? É isso mesmo, Domitila. A gente vai rever a saga de Bobô, Charles e companhia, ídolos do Bahia que ficaram conhecidos no Brasil inteiro. Vamos rodar a vinheta? Para contar a história do Bahia de 88, a gente separou 27 arquivos. Nós vamos viajar para uma época em que o Campeonato Brasileiro tinha 2 turnos e fase de mata-mata. O Bahia já era tricampeão estadual e era a sensação do Brasileirão que começava. Em campo, a sensação era o Bahia. Com um futebol envolvente, rápido e alegre, o tricolor conquistou milhares de fãs pelo Brasil. A partida de estreia foi contra o Bangu em casa, empate por 1-1 com vitória do Bahia nos pênaltis. Na segunda rodada, o adversário foi nada menos que o Vitória, mas o Santo de Bobô era mais forte, Bahia 1-0. Na terceira rodada, um susto, derrota fora de casa por 3-1 para o Fluminense. A vingança contra os cariocas também foi em casa, 1-0 sobre o Flamengo, e o goleiro Milagres ficou devendo. Contra o Atlético Mineiro, outro empate. Bobô de cabeça enfaixada era o símbolo da raça baiana, mas nos pênaltis o artilheiro perdeu e o Atlético venceu por 4-1. A vitória que marcaria a volta do Bahia ao campeonato aconteceu na 9ª rodada. Foi contra o São Paulo em pleno Morumbi. Deixar a bola sobrar assim, de bobeira para Bobô, era um perigo. Sobrou, bateu, gol! E depois, Zé Carlos fez essa pintura. Agora ele bateu! Gol! O Bahia era sim candidato ao título, mas a derrota por 3-0 para o Inter com certeza não estava nos planos. Os baianos ficaram em terceiro no grupo 2 na primeira fase e foram para o segundo turno precisando ficar entre os 4 primeiros nos 2 grupos. Olha só. A vitória contra o Cruzeiro por 2-1 parecia encaminhar a classificação, mas na partida seguinte o inadmissível aconteceu, uma derrota em casa, na Fonte Nova. Final, Botafogo 1, Bahia 0. A torcida ficou furiosa, era a gota d'água. Renato, o atacante titular, saiu do time na base do grito. No lugar dele entrou o Charles, um menino das equipes de base e que se tornaria parte fundamental dessa equipe do Bahia. No jogo seguinte, contra o Corinthians, ele marcou o segundo da vitória suada por 2-0, um gol cheio de estilo. O Bahia embalou. Agora Zé Carlos bate um pênalti e fecha o placar. Final, Bahia 5, Santos 1. O Bahia terminou a segunda fase em quarto, mas conseguiu a classificação para o mata-mata graças ao Vasco, que mais uma vez foi campeão do turno e abriu uma vaga extra. E o primeiro jogo seria contra o campeão brasileiro do ano anterior, o Sport. Como é que você vê esse adversário? Um adversário difícil, acho que não tinha jogo fácil e daqui para frente vai ser pior. Era dia 29 de janeiro de 89, uma semana antes do Carnaval. As ruas do Recife, em Olinda, estavam cheias. E essa multidão invadiu a Ilha do Retiro para o primeiro jogo entre Bahia e Sport. Mas no meio do frevo havia um cantinho do afoxé. Logo aos 6 minutos de jogo, o ponta Edson dá um corte em Bobô do Bahia e cruza na medida para Nando, que faz de cabeça e comemora com os pés. O Bahia faz 1-1 no segundo tempo com Charles e leva vantagem do empate para Fonte Nova. No jogo de volta, a energia baiana afastou as bolas perigosas de Nando. Olha a chance! Ronaldo de novo nos pés de Nando! 0-0, Bahia na semifinal e o jogo seria no Maracanã. Contra o Fluminense, os baianos pareceram assustados no início. O tricolor carioca usou as suas armas mais perigosas. Vai subir o Washington na cabeça, Ronaldo!
primeiro tempo foi todo equilibrado, né? Você vê que o Fluminense apenas sufocou a defesa do Bahia em bolas altas, bolas cruzadas. 0-0. A vaga na final ia ser decidida na Fonte Nova. O torcedor, é claro, estava confiante. Com certeza, pai. Hoje é 3-0. 30 mil pessoas ficaram fora do estádio. Lá dentro, 110.438 torcedores fizeram uma festa inesquecível. Vaias pro Fluminense. Explosão pro Bahia. Aos 2 minutos, Washington silenciou a Fonte Nova. 1-0. Sofrimento que Bobô deu fim em 18 minutos. E Gil fez o da virada no segundo tempo. Muita gente invadiu o campo para a comemoração. O juiz Dulcídio Vanderlei Busquila ficou nervoso. Tem muito pico entrando no campo para comemorar. Eu não aceito isso. 2-1. O tricolor baiano estava na final e o adversário era conhecido. O Inter da derrota por 3-0 lá na primeira fase. Mas Bobô estava tranquilo. Agora é só Bahia, agora é só título nacional. O primeiro jogo da final de 88 foi na Bahia e teve gente que quis mais do que torcer pro time. Nos nossos arquivos, a gente achou um personagem histórico da torcida baiana. Esse é Lourinho, pai de santo do Bahia, que convocou os orixás antes da partida para amarrar o time do Inter. Os gaúchos entraram em campo pedindo proteção, inclusive Tafarel. Não vai ter mão amarrada, não. Sem mão amarrada. O jogo começou com 15 minutos de atraso. O Bahia foi para cima, a torcida ficou animada. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Leomir deu um carrinho e marcou para o Inter. A torcida ficou quieta por um tempo, até que Bobô abriu os caminhos do Bahia mais uma vez. Bobô! No segundo tempo, deu Bobô de novo. Foi dele o pé milagroso, Bahia 2-1. Os baianos iriam a Porto Alegre com a vantagem do empate. O jogo decisivo do Campeonato Brasileiro de 88 aconteceu no dia 19 de fevereiro de 89. O Internacional decidiu devolver a magia baiana. Quando os jogadores do Bahia entraram no vestiário, encontraram um despacho enorme, com pata de vaca, galinha e muita erva mate. O técnico Evaristo manteve a fé. Levo mais fé no senhor do Bonfim. O 0-0 dava o título, mas custou sangue. Sangue do lateral Paulo Robson e de Paulo Rodrigues. O primeiro tempo truncado acabou sem gols. No segundo, Ronaldo fez milagres para o Bahia. O torcedor do Inter se desesperou. Bobô mandou na trave de Tafarel. E 0-0 foi mesmo o placar. Eu posso dizer pela primeira vez, depois de 30 anos, como baiano e sofredor, como nordestino e sofredor, eu tenho a alegria e o prazer de dizer que eu sou campeão brasileiro.